Olá, vou retornar ao assunto da média ponderada, o mesmo que eu tratei no último vídeo postado aqui no canal. Porém, naquela ocasião, para solucionar esse problema, eu fiz uso das funções nativas do Excel, ou seja, a somar produto e a soma propriamente dita, fazendo a divisão do resultado da primeira pelo resultado da segunda. Agora, eu quero levar esse assunto para o nível das expressões DAX, que são utilizadas tanto lá no Excel, dentro do Power Pivot, como no Power BI. Nesse exemplo, eu vou utilizar o Power BI para fazer uma pequena comparação com outro recurso nativo dessa tecnologia. Bom, para esse exercício, eu vou fazer uso novamente da mesma base de dados que eu utilizei no vídeo anterior, ou seja, daquele meu cadastro de produtos fictício, que agora também contém a posição atual de estoque de cada um dos itens e o custo de última aquisição, que são os elementos que eu preciso para chegar na média ponderada. Antes do cálculo final, vamos relembrar o conceito por trás, o que diferencia a média aritmética simples da média aritmética ponderada. Uma vez que eu tenho todos os custos individuais, basta que eu some essa coluna custo e divida o total da mesma pela contagem de cada um dos fatores para chegar na média aritmética simples. E eu posso fazer isso simplesmente arrastando novamente o campo custo e, em vez da soma, que não faz sentido nenhum para mim, eu escolho na agregação a média. E automaticamente eu passo a ter a média aritmética simples na minha linha de total, a mesma que eu tenho aqui no meu display para validação. Perfeito? Eu também posso obter esse mesmo resultado em DAX com a função average, que é equivalente à função média do Excel. Então, para isso, basta que eu faça uma nova medida, que eu vou chamar de média aritmética ou média simples. E aplique a função average. O argumento da função average é um column name, ou seja, apenas uma coluna do meu modelo de dados, que é a minha coluna custo. Aproveitar que eu estou aqui, vou fazer uma formatação. E agora, basta que eu selecione a minha tabela e traga a minha média simples. Vocês vão observar que o que eu tenho ao final é exatamente a mesma coisa. Linha a linha, ou seja, em contexto de filtro, esse é o meu contexto de filtro, SKU e produto, eu sempre tenho o mesmo número do meu custo individual. Por quê? Porque eu não tenho peso diferente para cada um deles. E eu não tenho média de 1. Média de 1 é 1. Então, eu tenho a repetição do mesmo valor quando estou observando o contexto de filtro. É na ausência do contexto de filtro, ou seja, no contexto global de avaliação, que eu chego na média. Portanto, é lá embaixo no rodapé, na linha de total. E aqui, tanto de forma automática quanto através de uma medida, eu cheguei no mesmo número, R$ 23,52. Para efeito de gestão do dia a dia, ou seja, para uma aplicação no mundo real, isso aqui tem pouca serventia, quase nenhuma, certo? Nesse contexto real, o que a gente precisa é obter a média aritmética ponderada,
que é mais real, que é mais realista em relação ao que eu tenho de fato acontecendo dentro da minha empresa, por exemplo. E como que eu chego nessa média ponderada? Qual que é a diferença? A média ponderada, mais uma vez, é a multiplicação do meu custo, aqui no nosso exemplo, pela quantidade de cada item em estoque. Desta maneira, eu atribuo a cada uma das variáveis do cálculo um peso diferente. Não é mais peso 1 para cada uma delas. É isso que distingue a média aritmética ponderada da média aritmética simples. Os pesos são diferentes, certo? Então, basta que eu faça essa multiplicação para que eu chegue no valor total do meu custo, ou seja, no meu custo total. Em seguida, eu preciso pegar esse custo total e dividi-lo pelo volume total que eu tenho em estoque, ou seja, pelo total geral do meu estoque que está aqui embaixo na linha de resultado, certo? Então, eu tenho também várias formas de fazer isso. Primeiro, vamos fazer passo a passo. E em seguida, eu mostro o recurso das medidas rápidas e, por fim, o cálculo direto, feito através de medidas também, mas pelo método convencional, você digitando a sua solução. Bom, vamos obter primeiro o custo total. Então, vamos criar uma nova medida. Para que eu possa obter esse custo total diretamente, eu vou fazer o uso da função SUMX, que, baseada na minha tabela dados, vai me retornar o total da multiplicação do meu custo individual pela quantidade individual de cada item em estoque, certo? Então, a minha expressão é dados, quantidade em estoque, multiplicando dados custo. Fecho parênteses e clico Enter. Formato. E o que eu tenho agora é o meu custo total por produto, por item. Para eu chegar agora na média, eu preciso dividir isso pela minha quantidade total. Então, eu vou refazer aqui o meu cálculo do volume total. Vai ser uma sum da minha coluna quantidade em estoque. Dessa forma, eu obterei o meu volume final total do estoque, de todos os itens. Correto? Agora, o terceiro passo, isso fazendo passo a passo, obviamente, é obter o meu custo médio ponderado. E como? Fazendo uso da função divide, então eu vou dividir o meu custo total pelo meu volume total. Já tem uma outra medida. Então vamos lá, só alterar aqui para CMP aula. Eu já tinha feito alguns testes na base antes. Tudo bem. Formato também. E agora, o que eu tenho aqui é o meu custo médio ponderado. Novamente, em contexto de filtro, ou seja, quando eu observo o cabeçalho de cada uma das linhas da minha matriz visual,
eu enxergo a mesma coisa, o mesmo número que eu já tinha anteriormente. Novamente, é na ausência do contexto, desse contexto individual de filtro, na ausência desse contexto de última granularidade do filtro, que eu vou obter a média ponderada. Ou seja, eu preciso olhar para a minha linha de totais. E aí fica muito evidente a diferença da média ponderada para a média aritmética simples, certo? Nesse caso, nesse exemplo aqui, ela ficou acima da média simples. Perfeito? Não existe uma regra. Ora ela pode ficar acima, ora pode ficar abaixo. E por isso a importância dela no contexto real, no contexto de negócios. Só que aqui a gente chegou no nosso objetivo por 3 etapas distintas. Por quê? Porque, exemplo do que acontece lá no Excel, as expressões DAX também não possuem uma função específica pronta que me devolva o resultado final que eu quero, que me dê essa média ponderada diretamente. Em razão disso, a maioria dos usuários lança a mão de um outro recurso que o Power BI disponibiliza para chegar nesse resultado. Esse recurso que eu estou dizendo é o recurso das medidas rápidas, que fica aqui mesmo, no cabeçalho, junto no conjunto de cálculos, ao lado de nova medida. O recurso medida rápida nada mais é do que um automatismo do Power BI. É um recurso pelo qual você informa para o Power BI as suas variáveis e ele escreve a função para você. Longe de mim dizer que estaria errado. Seria um louco se eu fizesse isso. Porém, como todo recurso automático, ele nem sempre vai te devolver a melhor solução, a solução mais eficiente para o caso que você está trabalhando. Porque ele vai fazer uso de esquemas que vão levar ele a isso. E nem sempre esses esquemas são muito claros. A compreensão do conceito por trás do indicador que você está calculando, somada ao conhecimento das expressões DAX ou das funções nativas do Excel, podem te levar a encontrar uma solução muito mais simples, muito mais fácil e eficiente do que qualquer recurso automático. E é isso que eu quero mostrar no próximo passo. Antes, eu vou mostrar, sim, como fazer através da medida rápida isso. Como é, então, que a maioria dos usuários resolveria isso através do recurso da medida rápida? Basta acioná-la. Então, escolhemos um cálculo. A agregação que ele oferece para esse caso é a média ponderada por categoria. Quando a gente seleciona, ele nos pede 3 parâmetros: o valor de base, o peso e a categoria. Ou seja, uma tradução técnica do conceito que nós vimos anteriormente. Qual é o valor base? Qual é o valor de base? É o meu custo. Então, eu vou na minha base de dados e arrasto o custo para valor de base. Qual que é o peso? Como nós falamos anteriormente, é a quantidade em estoque. E qual é a categoria? No nosso exemplo, a gente está olhando pela descrição completa do produto, ou pelo SKU, tanto faz. Tá? Eu vou trazer aqui a descrição completa. Ele vai gerar automaticamente, observando os mesmos aspectos que nós vimos antes, um cálculo, uma expressão, um código em DAX para resolver esse problema. Basta finalizar lá embaixo clicando OK. Isso feito, ele vai rodar e vai me devolver a expressão que vocês estão vendo na tela agora. Para quem não está muito acostumado com a sintaxe das expressões DAX, isso chega a assustar um pouquinho. A gente tem aqui uma variável, ele criou uma variável para trazer a descrição completa, certo? E depois utilizou essa variável dentro de uma expressão complexa que faz uso de uma série de funções.
como a SumX, Calculate, Sum, Keep Filters, entre outras. Então, quem não está muito familiarizado com o que cada uma dessas funções faz individualmente, ao que ela se presta individualmente, se assusta ao ver algo desse tipo e acha que esse cálculo é de extrema complexidade e que só gênios conseguiriam realizá-lo, sem o auxílio de uma medida rápida. Um engano muito comum. Qualquer um de nós está sujeito a se enganar dessa forma. Reforço, não estou dizendo que isso está errado, de forma alguma. Seria um louco se eu fizesse isso. Mas existe um caminho muito mais simples para se chegar nesse mesmo resultado. Perfeito? E é isso que a gente vai fazer agora, de maneira direta. Tudo dentro de uma única expressão. Apenas para confirmar, eu vou trazer ela para dentro da nossa matriz também. Vou encolher aqui o cabeçalho que ficou enorme. Deixa eu renomear ela, que talvez fique mais fácil. Vou chamar aqui de MR, de medida rápida. Isso já deve nos ajudar. Perfeito. E agora, voltando aqui para a nossa parte visual, nós vamos verificar que tanto no contexto de filtro, quanto no total, ela nos trouxe o mesmo resultado que a gente obteve no nosso passo a passo desse cálculo. Certo? Vamos lá e fazer isso agora de uma outra maneira. Uma maneira que eu considero muito mais eficiente, muito mais simples, tá? E que vai devolver para vocês ao final praticamente a mesma performance em nível de relatório. Então vamos criar essa medida final. Eu vou chamar de média ponderada por extensos, para diferenciar dos outros cálculos que eu já tenho aqui no meu modelo. E agora o que eu vou fazer? Dentro de uma função divide, por que uma divide? Porque eu já sei que ao final eu preciso dividir as variáveis que eu vou calcular. Então, dentro de uma função divide, eu vou primeiro obter o meu custo total através de uma SumX, exatamente o que nós fizemos no passo a passo, fundamentada na minha tabela de dados, onde, como expressão, eu vou multiplicar a quantidade de estoque pelo custo individual. E este resultado eu vou dividir pela soma da quantidade total que eu tenho em estoque. Simples assim. Com apenas 3 funções, com o encadeamento correto dos argumentos, lógico, baseado no conhecimento do conceito, a gente vai obter o mesmo resultado. Arrastar para a nossa matriz. Ops. Não quero num gráfico. Selecionar aqui a minha tabela de dados. E vamos, por fim, trazer aqui a nossa média ponderada, calculada de maneira mais eficiente. E, novamente, validando, temos o mesmo resultado final. Perfeito? Da maneira que eu estou expondo agora, desde que você esteja trabalhando com uma tabela apenas ou com um modelo de dados íntegro, ou seja, um star schema devidamente relacionado, você preserva a vantagem de se fazer uso dos filtros, ok? E dá outro contexto ao cálculo que você está fazendo. Para exemplificar isso, eu deixei alguns slicers aqui na minha tela, onde a gente pode ver. Podemos obter também agora a média ponderada por categoria, ou por grupo de produtos.